Estamos mais uma vez aqui no programa Pode Conversar. E eu não sei se você percebeu, mas eu estou usando um novo canal com o meu nome e eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e também, se você gostar da palavra, compartilhe com outras pessoas para que esse novo canal seja divulgado e seja conhecido. E hoje eu quero conversar com você com um tema que tem tudo a ver comigo, na realidade, porque é sobre os novos sessentões ou as novas sessentonas, vamos dizer assim, né? E uma amiga minha que mandou esse tema, pedindo esse tema, porque ela está completando 60 anos neste ano, e ela resolveu sugerir esse assunto porque ela fala: olha, terceira idade hoje não é a mesma coisa de 20 anos atrás, 15 anos atrás, porque as coisas mudaram muito. Então, eu também achei importante falar sobre essa realidade, porque é uma mudança significativa na sociedade. Nós podemos ver isso em cada dia que nós vivemos. E nós vivíamos até pouco tempo numa sociedade onde as pessoas tinha a origem mais do campo. Então, isso trazia uma realidade para elas assim: 60 anos, eu vou parar, eu vou ficar quietinha, porque não é tempo mais de trabalhar. Mas hoje a gente vê muita coisa que mudou. E o Gabriel Garcia Marques, que é um escritor assim, muito famoso, em 1957 ele escreveu um romance que chama Ninguém Escreve ao Coronel. E nesse romance, ele contava, no romance, a história de um coronel reformado que vivia a angústia da chegada da terceira idade e sempre com muita preocupação a respeito de como iria prover o sustento de sua família, que por sinal era muito pequena. Ele tinha uma mulher que sofria de asma e um galo de briga que tinha herdado do seu filho, que tinha falecido. Mas é o Gabriel Garcia Marques, ele vai trabalhando nesse assunto assim, e aquele homem ficava esperando o correio chegar com a aposentadoria dele, o correio atrasava, e é aquele drama. Mas isso não é assim hoje mais. É, naquele tempo, a, a chegada da terceira idade estava associada a uma vida mais reclusa, ao tempo dedicado apenas aos netos e trabalhos domésticos. Mas hoje, os sessentões, homens e mulheres, estão desafiando essa visão tradicional. Não que a gente não curta a família, os netos, é claro que curte muito, mas até a família também é diferente, já não depende tanto da ajuda dos avós. No meio evangélico, por exemplo, nós temos mulheres e homens que conservam uma paixão muito grande pelo evangelho, pelo evangelismo, pela obra de Deus em geral, e todos com mais de 60 anos. Se eu fosse citar aqui nomes, eu citaria muitos nomes, todos que você conhece, que você acompanha no Instagram ou no YouTube, na internet em geral. E então, às vezes na igreja a gente ouve aquele discurso de preocupação assim: quem irá prosseguir, dar prosseguimento ao trabalho de tais homens e tais mulheres, no qual eu me incluo, meu marido se inclui também, quando eles vierem a falecer, quando eles passarem dessa vida. Mas a verdade é que outros estão surgindo e nós não precisamos nos preocupar com isso, porque essa sequência é algo natural da vida. Então a gente já vê pastores também hoje mais jovens se destacando, se projetando, e a gente está vendo a sequência natural da vida acontecendo. Mas no mundo secular também nós temos vários homens e mulheres com muita idade contribuindo ativamente para o desenvolvimento da sociedade.
Por exemplo, se nós pensarmos no nosso tribunal, a maioria dos desembargadores tem mais de 70 anos, mais de 60 com certeza, alguns com mais de 70, e todos continuam trabalhando normalmente. Como vai falar para aquele homem não trabalhar com tanta bagagem, com tanta capacidade? É impossível, não é verdade? Toda a sociedade precisa se preparar melhor para conviver com uma população menos jovem. Sabe por quê? Porque isso está mudando. A estatística do IBGE de 2021 tem uma estimativa sobre a expectativa de vida no Brasil que, por sinal, tem aumentado. E a expectativa agora, a média, é de 77 anos. E é claro, isso é média. Então, tem pessoas que vivem menos e tem pessoas que vivem mais. É muito comum eu, por exemplo, chego na igreja que eu congrego, que é a igreja sede do nosso ministério, e tem muitas pessoas acima de 80 anos, até de 90. Então, tem uma senhora que me abraçou no ano passado e falou: olha, eu vou fazer 94 anos e eu quero a senhora na minha festa. Então, é a realidade que nós vivemos hoje. A expectativa de vida aumentou e muitas coisas contribuíram para esse aumento. Uma delas foi o êxodo rural. As pessoas foram saindo da zona rural. Esse êxodo da vida rural e essa vinda para a vida urbana aumentou a expectativa de vida, porque passaram a receber mais assistência, mudaram a cabeça também, passaram a ir ao médico, tomar remédios, que antes na vida rural ficava só com os chás, com as coisas feitas ali por eles mesmos, mas aí passaram a ser atendidos por uma medicina avançada, uma medicina legal, e todos foram melhorando de saúde, se conscientizaram também da vida saudável, passaram a ter uma vida mais saudável. E embora essa área médica no Brasil precisa melhorar, nós sabemos disso, mas essa vinda para a vida urbana melhorou muito. Outra coisa foi a conscientização, que é com cuidado geral assim, da saúde, por exemplo, fazer exercícios, fazer caminhadas, ter um envelhecimento mais saudável. Então, essa conscientização de vida saudável tem contribuído para as pessoas viverem mais. Então, é uma série de coisas que tem contribuído. Outras motivações são as perspectivas sociais e culturais, porque a pessoa quer continuar ativo, participando de várias atividades, inclusive de atividades voluntárias, e aí então isso vai incentivando, dando mais prazer de viver. Tem uma frase de Leonardo da Vinci que diz muito sobre isso. Ele diz o seguinte: o conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Essa frase é muito verdadeira. É uma comprovação de que o cérebro, como todos os outros músculos do corpo, precisa de exercício para se manter saudável. Então, as pessoas mais velhas voltaram a estudar, voltaram a aprender, alguns voltaram para a escola de música, por exemplo, tinham um sonho de aprender a tocar no instrumento, foram aprender, ou aprender uma língua, ou fazer uma faculdade que ficou engavetada por tantos anos por causa da correria da vida, voltou para a faculdade, e tudo isso foi muito bom, tem sido muito bom para as pessoas mais velhas, porque exercita o cérebro, ela continua inserida na vida, no cotidiano da vida, e isso tem sido muito bom. Mas não faltam os desafios, nós sabemos disso. E eu vejo e eu sinto que um grande desafio é o preconceito. Existe muito preconceito. Há muito preconceito na igreja, há muito preconceito nos lugares de lazer, enfim, em todo lugar as pessoas mais velhas
enfrentam o preconceito. O preconceito é o quê? É a discriminação por causa da idade. E ele pode se manifestar de várias maneiras, desde as piadas desrespeitosas até a exclusão social. Se você for ver aquelas piadinhas que saem no Instagram, que não são coisas de profissionais, mas de leigos, tem muitas piadinhas de pessoas mais velhas, piadinhas extremamente preconceituosas. E também, até na família, às vezes, a pessoa mais velha é a última a falar e só fala se tiver espaço. Então tem muito preconceito, tem muitas coisas que precisam ser mudadas na nossa cultura, ainda mais porque estamos iniciando um tempo novo, onde a população mais velha está crescendo muito. Por quê? Porque as pessoas hoje têm menos filhos. Então, uma família que tem só 1 ou 2 filhos, ela vai ter, com o passar do tempo, 2 filhos mais 4 velhos na família. Então, essa mudança está na sociedade toda, está no Brasil, está acontecendo. O Brasil não é mais um país jovem. O Brasil está mudando essa característica. Bom, na antiguidade, os idosos eram motivo de exaltação da sabedoria. E eles eram procurados quando alguém precisava de um conselho ou ajuda em um problema cotidiano. Os livros da antiguidade todos exaltam muito a sabedoria da pessoa mais velha. E no livro de Provérbios, por exemplo, na Bíblia, nós vemos ali muitos conselhos sábios sobre como viver bem e ensina muito sobre a sabedoria adquirida na velhice. Ainda podemos citar o livro de Gênesis, que afirma que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Está em Gênesis 1:27. Lá está dizendo isso, e isso é uma verdade, e confere um valor especial para nós que somos humanos, independente da idade. Se você é criança, se você é jovem, adulto, velho, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso significa, então, que você mesmo, que é idoso ou idosa, você tem uma inerente dignidade, ou seja, uma única, você é uma pessoa única e feita à imagem e semelhança de Deus. Os idosos têm oportunidade também de deixar legado para as gerações que estão vindo. Quando eu estou aqui falando e deixando gravado minhas falas, eu estou deixando legado, eu estou deixando legado para as pessoas que estão vindo após mim. Então, quando você dá carinho para os seus netos ou traz aquelas palavras tão sábias para os seus netos, você nunca vai ser esquecida ou esquecido, porque você está deixando para a geração algo sólido, maravilhoso, algo que ninguém vai poder tirar ou destruir. O apóstolo Paulo, em suas cartas, expressa o seu desejo de transmitir a fé e o conhecimento aos outros. Lá em 1 Timóteo 2:2, você pode ler que ele está dizendo, ensinando para Timóteo que é preciso estar deixando para as pessoas que vão chegando a fé e o conhecimento que ele foi adquirindo. Mas, como eu disse que o pior de toda essa vivência da pessoa mais velha é o preconceito, vamos ver como nós podemos lidar com o preconceito sem perder a paciência, sem ficar estressado. Nós devemos primeiro nos conscientizar de que o preconceito em relação à terceira idade existe e tem impacto. E quanto mais nós compreendermos o problema, mais estaremos preparados para enfrentá-los. Você chega num lugar, as pessoas se olham, se entreolham com aquele olhar de crítica, e você passa como se
você não tivesse percebido aquilo, porque você está enfrentando o preconceito. Mas se você tem insegurança,